4h23, a gente viu a doutora Elisa Coelho explicando o que é esse tipo específico de câncer de pele. Jair Bolsonaro com câncer de pele, descoberto nesta semana. Vamos conversar com o doutor Fabrício da Silva, médico clínico geral, para a gente tentar entender de modo geral, né, o estado de saúde em que se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor Fabrício, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Jesus. Doutor, esse tipo de câncer, da forma como foi descrito aí, da forma como já sabemos, pode provocar esse quadro de mal-estar, anemia, desidratação, ou o que levou o ex-presidente à internação não tem qualquer relação com esse câncer de pele, foi uma descoberta fortuita? Na verdade, até como descrito pela fala do médico assistente, né, o câncer de pele já era uma condição mais crônica, né, essa lesão já eram conhecidas em abril, já tinha uma indicação de serem retiradas, são lesões locais, então que não geram sintomas, tampouco sintomas corporais, sistêmicos, né, que deixem, por exemplo, o desmaio que ele teve, a gente chama de síncope ou mal-estar, então as situações não são correlatas. Uma vez que ele teve um mal-estar, relacionado a vômitos, depois evoluiu com uma hipotensão, ou seja, queda de pressão arterial, desidratação e uma ameaça de desmaio, que a gente fala de uma lipotímia. Esse quadro foram relacionados com essa desidratação sem correlação com o câncer que ele já conhecia de base. Queda de pressão e desmaio também não é possível fazer uma relação, num primeiro momento, direta com as consequências das N cirurgias e resultado da facada. Bom, aí são situações que sim devem ser analisadas e compreendidas com maior clareza, né? A gente não tem os detalhes todos do caso clínico, mas obviamente que as cirurgias abdominais do ex-presidente têm ocasionado diversas recorrências de complicações abdominais, e essas complicações abdominais sim podem alterar tanto o processo de absorção de alimentos e líquidos, e por exemplo cursar com desidratação, ou porventura causarem maior risco de náuseas e vômitos, que também vão cursar com desidratação e ocasionando esse quadro de ameaça de desmaio, até mesmo de um possível desmaio. Então, é possível sim existir uma correlação entre o quadro abdominal e esse quadro de mal-estar, soluços e desmaio, mas no caso em específico a gente ainda não tem todos os detalhes clínicos para afirmar essa relação direta. Tá, vamos tentar abordar de uma forma mais genérica aqui. Cirurgias recorrentes podem ocasionar uma deficiência na absorção de nutrientes e até mesmo de líquidos para que haja a hidratação correta do organismo. Seria isso? Exatamente. Então, além desses processos de absorção propriamente dito, quando a gente tem várias cirurgias abdominais, acontecem internamente movimentos intestinais que podem cursar com hérnias internas, com bridas, que são aderências, e essas regiões que, por exemplo, podem cursar com distensões abdominais, distensões gasosas, podem ocasionar também retenção de líquido dentro das alças, e esse líquido não é absorvido adequadamente, causando desidratação. E essa distensão abdominal pode evoluir no paciente com náuseas, vômitos, alterações do hábito intestinal e também se relacionar com desidratação. E isso pode retornar. O que acontece lá embaixo pode causar um reflexo que provoca, por exemplo, soluços. Exato. Então, os soluços são de várias causas, né? Então, a gente tem desde alterações do próprio trato gastrointestinal, então esôfago, estômago e intestino, e aí sim, poderia ter uma correlação com as cirurgias prévias, mas também ele já tem um relato previamente de soluços, né? Que pode estar relacionado com refluxos gastroesofágicos que ele já poderia ter antes mesmo das cirurgias. E os soluços também são mediados por controles neuronais, né? Ou seja, do sistema nervoso central do cérebro, conectado com a região gastrointestinal, ocasionando soluços. Então, as causas para esses soluços são diversas, algumas são inclusive medicamentosas, mas no caso dele, o agravamento desses soluços pode sim ter uma correlação com os distúrbios, alterações intestinais, tanto de movimento quanto de absorções dos alimentos e líquidos, que são resultantes das diversas cirurgias. Sobre as aderências que ocorrem quando se manipula muito ali durante as cirurgias recorrentes. O que é isso exatamente, essas aderências, e de que forma isso traz um prejuízo para a saúde do paciente? Bom, primeiro que todo processo que é feito uma intervenção, né, seja uma cirurgia, um corte, uma manipulação, ele vai sofrer um processo de cicatrização, assim como todo o nosso corpo. E na região intestinal não é diferente. Nosso intestino ele é recoberto por uma camada, uma membrana que reveste todo
o trato gastrointestinal, chamado de peritônio, e essas regiões, quando são manipuladas, cortadas, cauterizadas no processo cirúrgico, elas evoluem com cicatrizações. Então, tem algumas áreas que ficam mais grossas, mais que se fundem, né, se colam uma à outra, gerando bridas, que nós chamamos são as aderências, e essas possíveis aderências, o sistema gastrointestinal ele é muito dinâmico, né? Ele está sempre em movimentos, que são os movimentos peristálticos. Então, essas áreas de aderências, eventualmente, o intestino pode se torcer sobre o seu próprio eixo, ele pode passar por uma região entre cicatrizes e comprimir uma área intestinal, que nós chamamos isso de hérnia interna. Então, essas diversas alterações em torno das cicatrizes, nesse movimento dinâmico do abdômen, pode gerar o que a gente chama de um abdômen agudo, ou seja, o intestino começa a sofrer por alguma compressão, por alguma área que ele realmente ficou sem receber os nutrientes adequados na parede intestinal, causando distensão abdominal, dor intensa, náusea, vômito, e uma das causas das internações passadas também foram relacionadas a esse tipo de alteração. Essa se dá entre alças intestinais, entre porções do intestino ou entre intestino e outros órgãos também? Mais comumente relacionados às próprias alças intestinais, né? Lembrando que a gente tem vários metros de alças intestinais, tanto intestino delgado como intestino grosso. Então, essas regiões, os intestinais, que costumam gerar os maiores problemas. Menos provável com outros órgãos abdominais, mas é claro que eles também podem acontecer. Dr. Fabrício Silva, explicando de uma forma muito clara, objetiva e didática aqui para a gente o que pode estar acontecendo e sem entrar, obviamente, em detalhes, afinal de contas, não sabemos exatamente ali, não temos o prontuário de Jair Bolsonaro Perfeito. em mãos, então a gente fala aqui de uma forma mais genérica para tentar entender tudo o que está acontecendo com esse presidente. Agradeço demais pela sua participação aqui, o Dr. Fabrício. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço aí o espaço e um abraço para todos aí.